Bom, pessoal, chegamos aqui à nossa primeira correção. Questão de trigonometria. Nosso simulado foi de trigonometria. E essa primeira questão já representa a questão do ano passado, que fala de função. Não é uma questão difícil, mas eu preciso automaticamente entender realmente do conteúdo para poder falar sobre isso. Não é simplesmente interpretação, não. Mas vamos lá, ó. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo, aí deu a funçãozinha para a gente aqui, uma função cosseno, né? Em que A, B e K são constantes reais positivas, ok? E T representa a variável tempo medida em segundos. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Depois eu vou voltar nisso aqui. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados: pressão mínima 78, máxima 120 e o número de batimentos cardíacos por minuto é 90. Bom, nós temos a estrutura lá em cima. Vamos anotar isso aqui, ó. P de T é igual a mais Bzão, né? Azão mais Bzão vezes o cosseno de K vezes o tempo, que é em segundos. Vou fazer uma revisão rápida aqui. Ó, eu disse para vocês, aqui está a função cosseno, né? Aqui está o gráfico, está cossenoide. Eu disse para vocês que o máximo de uma função não é o máximo do cosseno e do seno. Beleza? Então até dei um exemplo para vocês assim, ó. Gente, se eu tenho A mais B vezes o cosseno de alguém, e se eu tenho A menos B vezes o cosseno de alguém, isso pode mudar o valor. Como ele disse no texto, vamos voltar lá, que A, B e K são positivos, né? Esse cosseno sendo positivo, pensa comigo agora, ó, mudar a cor aqui, ó. Esse cosseno sendo positivo, multiplicando com alguém que é positivo, vai dar positivo, certo? Se o cosseno for negativo, multiplicar com alguém que é negativo ou positivo, vai alterar o resultado também. Só que repare que a estrutura que eu coloquei aqui, ó, é negativa, que não é a estrutura que ele deu. A estrutura que ele deu, repare, ó, ela é positiva, tá vendo? Então eu já sei aqui que o máximo vai dar o maior, né? Vai dar o máximo. O mínimo vai dar o mínimo de acordo com esse sinal aqui. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Se eu tenho lá 2 mais 3 vezes o cosseno de alguém, não importa quem. Se o maior for 1, ó, se o máximo, que é o nosso maior cosseno, é 1, e o mínimo, que é o menos 1, forem substituídos aqui, observe, 2 mais 3 vezes 1 e 2 mais 3 vezes menos 1. Botei os dois cossenos, tá? 2 mais 3 aqui vezes 1. Então vamos multiplicar. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. 3 vezes menos 1, menos 3. Com 2, menos 1. Então repare que o máximo, eu achei o máximo. O mínimo, eu achei o mínimo. Por que isso aconteceu? Porque a estrutura é positiva e A e B são positivos. No caso, nem o A interfere, só o B, que está multiplicando com cosseno. Se fosse o contrário aqui, ó, se ele tivesse me dado essa estrutura aqui, ia mudar um pouquinho, né? Pensa comigo aqui, ó, vou botar aqui embaixo, ó. 2 menos 3 vezes o cosseno de alguém, né? Então vou botar 2 menos 3 vezes o cosseno de alguém. Vamos fazer isso com 1 e com menos 1, só para você entender. Isso aqui é só uma revisão, só um rascunho aqui para a gente poder começar a questão. Então, ó, vamos botar 2 menos 3. 2 menos 3. Agora vamos botar o máximo, ó, 1. Agora vamos botar aí embaixo, ó, 2 menos 3 vezes, vamos botar o menor, ó, menos 1. Repare que aqui vai dar menos 3. Menos 3 multiplicado, somado com 2, dá menos 1. E aqui vai dar mais, ó, porque está multiplicando, tá vendo? Então vai dar 5 aqui.
Então repare que o máximo você achou o mínimo e que o mínimo você achou o máximo. Essa situação aqui não pode ocorrer porque a estrutura que ele deu não foi negativa. Tá? E B, além de tudo, é um cara positivo. Então isso tem que ser levado em consideração, porque se ele fala aqui que B é negativo, mudaria o que eu iria substituir aqui nos valores. Então isso parece ser simples, bobo, mas faz uma diferença na hora de você resolver a conta. Mas vamos para a questão então. De acordo e analisando essa estrutura, se a pressão é mínima, é porque o cosseno de K vezes T, né, é menos 1. Se a pressão é máxima, é porque o cosseno de K vezes T é 1, para dar um maior, de acordo com essa estrutura. Então a gente consegue montar uma situação assim, quer ver? Vamos lá, vamos começar a resolver a questão. Vou jogar aqui, ó, nessa função, tá bom? Então vamos lá. Se eu jogar 1, o que eu vou encontrar? Pressão máxima. Se eu jogar menos 1, pressão mínima. Então vamos a ela aqui, por favor. P de T é igual a Azão mais Bzão vezes o cosseno de K vezes T. Quem é esse cara? Não sei, mas o cosseno máximo que ele vai me dar é 1. Beleza? E quanto que vai dar isso de pressão? Vai dar 120. Né? Essa pressão aqui, ó, é 120. Então eu acabei de encontrar uma equação. Então vou melhorar isso aqui. B vezes 1, B, então Azão mais B é igual a 120. Ótimo. Chegamos à nossa primeira equação. Vamos pegar a segunda agora. P de T é igual a Azão mais Bzão vezes, novamente, o cosseno. Quem é o cosseno agora? Eu vou trabalhar com o menor, menos 1. Então, vou trabalhar com o mínimo, para me dar a pressão mínima, que é 78. O que a gente encontra aqui? Multiplicando, Azão menos Bzão é igual a 78. E aí a gente consegue montar um sisteminha com isso. Vou montar aqui, ó. A mais B é igual a 120. E A menos B é igual a quanto? 78. Bom, como aqui já tem números opostos, eu posso somar isso, né? Então, A mais A, 2A. B menos B, some. 120 mais 78, 198. Dividindo isso por 2, 198 por 2, vou descobrir que A vale 99. Se A vale 99, eu volto em qualquer uma dessas duas aqui e acho automaticamente o valor de B. Então, eu vou voltar na primeira aqui, que é 120, por exemplo. Tá? A mais Bzão, né? 120. Se o A é 99, mais B 120, quem é B? B vai ser 120 menos 99. Vai dar 21. Então, você já descobriu que a sua função até agora, ela tem essa estrutura aqui, ó. Vamos lá. Ela tem essa estrutura, que eu já descobri quem é A e B dela. Então, até agora ela ficou assim, ó. P de T é igual a Azão 99 mais Bzão 21 vezes quem? O cosseno de K vezes T. Olhando para as alternativas, eu já desconsidero a letra E, já desconsidero a letra B. Perfeito? Agora vamos à segunda parte do problema. Vamos voltar aqui, ó. Só vou ler isso aqui e eu vou voltar para essa imagem que eu quero mostrar um negócio para vocês, tá? Ele fala assim, ó, considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Quando é que a pressão é máxima? Quando o cosseno é 1. Quando a pressão é máxima, o cosseno é 1. Então, olha para cá. O cosseno, quando 1, tá vendo aqui? Ó, eu tenho uma pressão máxima aqui e tenho uma pressão máxima aqui. Tá vendo? Dois momentos em que dá 1, ó. Olha aqui, ó. O eixo está localizando esse 1. Então, vou voltar lá. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo. Então, espera aí. Esse intervalo de tempo aqui, entre essas
duas sucessões máximas é o tempo de um batimento cardíaco. Tá? Um batimento cardíaco. É nesse intervalo de tempo. Então eu preciso encontrar essa situação aqui, que vai desse período aqui, ó, desse momento até esse. Tá bom? Agora, se você voltar e olhar para a estrutura fala assim, ó, P de T é igual, até agora nós achamos 99 mais 21 vezes o cosseno de K vezes T. Não é isso que fala? Então o que eu vou fazer? Eu vou descobrir esse tempo aqui que gerou, né, desse intervalo em x que vai de 0 até 2π, né? Então, qual é o tempo, né, que vai de 0 a 2π? Bom, na verdade você consegue fazer uma regrinha de 3 assim, ó. Olha lá na tabelinha. Número de batimentos cardíacos por minuto, 90. A gente pode montar uma regra de 3, né? 90 batimentos cardíacos em 1 minuto. Só que ao invés de botar 1 minuto, se você olhar no texto, ele fala que o tempo é dado em segundos. Então nós vamos trocar esse tempo de minuto, vamos tirar ele aqui, e nós vamos jogar isso para segundo direto, porque o texto fala que esse tempo é dado em segundos, mas a informação que ele me deu, ó, esse tempo é dado em segundos, mas a informação que ele me deu é que 90 batimentos por minuto. Então vou transformar isso para segundo. Então, como a gente vai trabalhar com segundo, ao invés de 1 minuto, vou botar 60 segundos. Então vamos lá. 90 batimentos em 60 segundos. E um batimento vai ser que tempo? Ó, a regrinha de 3. Multipliquei isso aqui cruzado, uma grandeza diretamente proporcional. Então vou ter que 90x é igual a 60. X é igual a 60 por 90. E eu simplificando isso por 30, vou descobrir que o tempo vai ser 2/3 de segundo. Então repare que aqui eu já descobri que o tempo é 2/3 de segundo. Tá certo? O tempo que ele leva desse intervalo para chegar a 2π, né, ele faz em 2/3 de segundo. Agora, como é que eu vou fazer, na verdade, para encontrar o K? Repare que a função, ela está, ó, olha aqui a estrutura que ele me deu, ó. A, B e K são constantes reais positivas. Olha as estruturas que eu tenho. O T é em função, né? O T aqui, ó, faz parte do domínio. Eu preciso encontrar esse K. Olhando para a alternativa, você observa que T é um domínio. Eu preciso encontrar a situação do K. Então vamos lá, ó. Ele disse que em um batimento cardíaco, ou seja, ele gasta aqui, né? Vamos botar aqui a outra cor. O tempo que agora nós descobrimos, para ele vir desse ponto a 2π, ele gasta 2/3 de segundo. Como ele está multiplicando K vezes o tempo, eu vou descobrir isso. Fácil. Quer ver? Olha como que a gente vai fazer essa situaçãozinha aqui agora, para a gente poder chegar ao resultado. Ó, K vezes o tempo tem que dar 2π, que foi a volta que ele deu, tá vendo aqui? Ó, 2π, né? Porque foi o período da função. Lembra que eu comentei que período é aqui, né? Mas vamos lá, ó. K vezes T é 2π. Quem é K se o tempo é 2/3 de segundo? Ó, olha lá. Multiplicando isso aqui cruzado, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1 que está aqui, ó, 2. Dividi 6 por 2, achei quem? 3π. Acabei de encontrar o valor de K. Então, com isso, agora a gente completa a nossa função, ó. P de T é igual a 99 mais 21 vezes quem? O cosseno de K. Quem é K? Acabei de encontrar. Vezes quem? Vezes o tempo. Olha aqui a estrutura que nós temos. Acabamos de então encontrar nosso gabarito, que é a letra A. Primeira questão do nosso simulado, então, foi letra A, questão 2017, uma boa questão, por sinal,
Tinha um tempinho que não caiu uma questão desse sentido, desse nível, mas está aí pra gente, ok? Beijo grande. Vamos continuar o resto aqui, nós vamos para o segundo. Essa ficou um pouquinho maior, esse vídeo, porque na verdade eu estou explicando isso melhor para vocês, tá? Porque senão a gente realmente não entende. Se eu for só resolução, tem gente que vai ficar com dúvida aí. Beijo grande, vamos para a próxima questão.